Ben-Sirá, capítulo 46. Josué e Calebe. Josué, filho de Num, foi um soldado valente e sucessor de Moisés como profeta. Conforme o seu nome diz, Josué tornou-se o grande salvador dos eleitos de Deus. Vingou-se dos inimigos que se levantaram, de modo a fazer Israel obter a sua herança. Quão glorioso era ele quando levantava os braços e apontava a sua espada contra as cidades dos inimigos. Quem antes foi como ele? Ele mesmo foi quem comandou o povo nas batalhas do Senhor. Não foi pela sua mão que o sol parou, de modo que um dia se converteu em dois? Quando os inimigos os atacavam de todos os lados, ele clamou ao Deus Altíssimo e Soberano. O grande Senhor ouviu e fez cair pedras de granizo de enorme poder. Desencadeou a guerra contra essa nação. E na descida de Bet-Horon, matou os que ainda resistiam, para que as nações conhecessem todas as suas armas, porque Josué lutava tendo o Senhor diante de si, pois ele seguiu o Deus soberano. Já no tempo de Moisés, agira com compaixão, tanto ele como Calebe, filho de Jefuné. Ao ficarem firmes contra a congregação do povo, impediram-no de pecar, e terminaram com a sua maligna murmuração. De todos os 600.000 homens em idade para o serviço militar, somente esses dois ficaram vivos, para conduzir o povo a tomar posse da sua herança, uma terra onde corre leite e mel. O Senhor deu força a Calebe, que lhe durou até ser velho, de sorte que ainda pôde subir à região montanhosa, que foi deixada por herança à sua descendência. Isso aconteceu para que todos os israelitas soubessem que é bom seguir o Senhor. Os juízes. Olha que legal. No capítulo passado eu fiz alguns comentários sobre juízes. Agora a gente vai ler aqui diretamente sobre os juízes. Vieram os juízes, designados cada um pelo nome respectivo. Aqui está respectivo, né? Cujo coração não se perverteu. Nenhum deles se desviou do Senhor. Que a memória deles seja abençoada. Os seus ossos floresceram nas suas sepulturas. E que o nome desses homens gloriosos perdure nos seus filhos. Samuel. Samuel foi amado pelo Senhor. Como profeta do Senhor, ele fundou um reino e ungiu os governantes sobre o seu povo. Julgou a congregação do povo de acordo com a lei do Senhor. E o Senhor olhou para Jacó. Pela sua fidelidade mostrou que era, de fato, um profeta. E pelas suas palavras foi reconhecido como vidente. Quando era atacado de todos os lados pelos inimigos, clamou ao Senhor Deus soberano e ofereceu-lhe um tenro cordeiro em sacrifício, e o Senhor trovejou do céu. E com um forte estrondo fez ouvir a sua voz. Ele acabou com os chefes de Tiro e com todos os governantes dos filisteus, antes da hora do seu eterno repouso. Antes da hora do seu eterno repouso, Samuel deu testemunho diante do Senhor e de seu ungido. Nada recebi de outra pessoa, nem dinheiro, nem um par de sandálias, e ninguém pôde desmentir. Mesmo depois de entrar no sono da morte, profetizou e anunciou ao rei o seu fim. Do fundo da terra ergueu a sua voz, para profetizar a destruição da iniquidade do povo. Pessoal, essa foi nossa leitura de Ben-Sirá, capítulo 46. Ele vai chamar aqui os juízes, e aí, claro, eu vou assumir aqui, nesse momento, minha ignorância para saber a partir de quando que foram definidos como juízes os líderes de Israel. Pode ser que passou a fazer isso a partir de Eli, que foi o que antecedeu Samuel, né? Eli foi o que era o pai de Ofni e Finéias. Ou pode ser que lá em Moisés, ou até antes, já eram considerados juízes, porque o juiz naquela época era um líder que ele não era um líder para governar, ele era um líder para mostrar para as pessoas o caminho de Deus, ao mesmo tempo que ele era meio que um líder. Ele era um líder religioso, ele era um líder religioso, ele também era um líder decisório. Era como se você tivesse um papa, ou um padre, um bispo, que, em alusão à Igreja Católica, que também tomasse decisões sobre terrenos, sobre posses, sobre punições por crimes. Isso já foi muito comum na história da humanidade, porque hoje em dia a gente tem separado, né, a figura do Estado e a figura religiosa. E aí eu quero chamar aqui a atenção para a história de Samuel, que é muito importante, um ponto muito importante de estudo. Samuel foi um jovem consagrado a Deus antes mesmo do seu nascimento. Eu estava estudando outro dia, estudando assim, eu já conheço a história e eu estava meditando nela. E eu percebi que a própria sabedoria de Salomão
Claro que a gente não vai tirar o mérito de Salomão, mas ela deriva dos plantios de Samuel. Como assim, Juan? Vou explicar. Eli era o juiz antes de Samuel. Eli tinha dois filhos, Ofni e Finéias, que eram corruptos. O Eli era o juiz e os filhos dele eram sacerdotes no templo. E os filhos dele desviavam o alimento, se deitavam com as jovens e assim por diante. Faziam coisas que eram mal vistas aos olhos de Deus. Pois bem, Eli foi avisado que os filhos dele iam ser castigados, e a mãe de Samuel era uma mulher normal da sociedade, uma pessoa fiel, e ela não estava conseguindo ter filhos, e ela prometeu que ela daria o filho dela a Deus caso ela conseguisse engravidar. Pois bem, ela conseguiu engravidar, criou a criança ali até aproximadamente uns 5 anos de idade, próximo a ela, mas já fiel a Deus, e quando chegou mais ou menos nessa idade, 5 a 7 anos talvez, ela entregou o filho a Eli, que era Samuel. Samuel foi criado entregue a Deus. Ora, entregue a Deus, Samuel viu as coisas certas e as coisas incertas, porque ele não foi criado por um sacerdote como ele, foi criado por Eli, que era o juiz de Israel, era tipo a pessoa mais poderosa de Israel, desse ponto de vista, tendo um filho adotivo que foi dado a Deus também, e que recebeu essa instrução de Eli sobre Deus, mas que também via as coisas erradas que Ofni e Finéias faziam. Samuel cresceu e se manteve fiel a Deus, e foi Samuel que ungiu o primeiro rei de Israel. Qual o primeiro rei de Israel? Foi antes de Davi, gente, eu estou com dificuldade para lembrar o nome dele. Primeiro rei de Israel. Vamos ver aqui. Saul. Foi Samuel que ungiu Saul. Daí já começa o poder e a sabedoria de Samuel. Ele era ungido de Deus, ele falava com Deus, ele ungiu Saul para ser rei. Saul reinou. Quando eu estou contando aqui uma breve história para vocês poderem linkar na mente de vocês, não se preocupe se não está totalmente completa essa história, porque realmente é longa, ela tem muitas páginas e capítulos na Bíblia. Só que quando vocês forem conectando com outros conhecimentos, vai ficar mais fácil entender porque que o mundo é como ele é, tá bom? Então, quando a gente está aqui em Saul, Samuel foi um juiz tão justo que, do mesmo jeito que os filhos de Eli, ele também teve 2 filhos. E os filhos dele foram juízes tipo destacados, como se ele fosse um desembargador e os filhos de Samuel fossem juízes, né? Então os recursos iam para eles. E assim como os filhos de Eli, Ofni e Finéias, os filhos de Samuel, que agora eu não me recordo o nome, também erraram em determinado momento. Que eles julgaram a favor de alguém lá sobre um poço de água, salvo engano. E quando isso chegou aos ouvidos de Samuel, ele tirou os próprios filhos da magistratura e colocou para fora ali da região. Botou para morar até no interior, uma coisa assim. Isso é fato bíblico, tá? E aí o que aconteceu? O ponto que eu quero chegar. Quando foi para Saul cair e vir Davi, foi Samuel que ungiu Davi. E além disso, o que eu também quero chamar a atenção, claro que é um ponto de meditação, isso que eu vou falar agora não está na Bíblia. Toda essa sabedoria acumulada de Samuel pode ter caído nas mãos de Salomão, que foi o rei mais sábio de toda a história, mas também que foi o primeiro rei, filho de rei em Israel, até onde a gente sabe. Então, olha a importância de a gente ter seres humanos que já são criados devotados, não que você vai roubar a liberdade daquela pessoa, mas que já são criados com conhecimentos direcionados desde a sua infância. Assim como eu planejo e faço com minha filha Atena, para quem ela tem 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, e já tem esses vídeos aqui gravados para ela, para quando ela tiver nos seus momentos de ócio, poder assistir, conhecer essas histórias e saber como o mundo funciona, qual a história, enfim, as histórias religiosas. Então, veja só, Samuel já foi um profeta devotado a Deus. Ele ungiu um rei e ungiu também outro rei, ungiu o primeiro rei, que foi Saul, ungiu o segundo rei, que foi Davi. E lá em Salomão, eu tenho a teoria de que o conhecimento que Samuel acumulava acabou caindo também nas mãos de Salomão. Então Salomão só é inteligente porque ele pegou o conhecimento de Samuel? Pelo contrário, Salomão tem o mérito dele de ter estudado, ter buscado, ter pedido a coisa certa a Deus.
É como se você pedisse algo que só veio porque você pediu também. Então, aquelas coisas estão conectadas, entende? Como se eu estivesse aqui orando em minha casa. Deus, me dá uma vaga no concurso. Deus, me consegue para eu ter uma estabilidade, ter tranquilidade financeira. E ao mesmo tempo tá lá no Congresso um deputado lá lutando para criar vagas para um concurso importante lá e tal, e o concurso abre. Ora, e eu consigo me organizar e fazer e passar. Por um lado tem meu mérito de ter pedido a Deus essa oportunidade, essa vaga. Por outro, tem o mérito lá do deputado que influenciou a minha vida ao ele fazer a parte dele, porque ele foi instrumento de Deus e esses instrumentos se conectam. É só isso que eu quero mostrar, e mostrar também a importância dos grandes juízes, e mostrar um pouco da história de como os primeiros reis de Israel foram nomeados. Bem, pessoal, por aqui eu vou encerrar nossa meditação diária. Espero que esteja sendo proveitoso. Eu sei que esses conhecimentos, principalmente para quem ainda não tem a base, se torna um pouco mais complicado, mas se você está aqui, você está buscando, é assim que funciona mesmo. Enquanto eu vou lendo, você vai parando, pesquisando aí no chat GPT para ver se a história bate, pesquisando na Bíblia, pesquisando no Google, porque é assim que você vai conectando para você entender, quer dizer que isso aqui foi por causa disso, isso aqui por causa disso. E tudo tem uma lei de causa e efeito. Não fique esperando que vai ser, tipo, é um milagre, porque vem de uma forma que você não consegue explicar todas as causas. Mas você tem que enxergar pelo menos as causas últimas. Eu estou no meio do deserto, pedindo água a Deus. E aí apareceu um buraco de água. Eu não sei de onde é que aquela água está vindo, mas se apareceu o buraco ali, eu tenho que saber, quer dizer que o milagre aqui, nesse momento, é essa água aparecendo no chão. Mas a água está vindo dali. Não... Aí também talvez não seja o ponto de investigação. É isso, um abraço, espero que tenha feito sentido. Vamos para cima.